Então, para fixar, né, o exercício do globo 3D passando para os 2D, a gente vai disponibilizar para vocês esse exercício, que a ideia é justamente fixar, né, o conteúdo passado. Então, o que tem nesse exercício? O primeiro é: plote a estrutura planar em mapa e estereograma de acordo com a atitude dada. A gente dá uma atitude para vocês. Como talvez vocês tenham de casa com dificuldade de imprimir as coisas, vocês podem simplesmente desenhar e entregar o desenho, né? Então eu vou fazer aqui como vocês poderiam fazer. Primeira coisa, antes de plotar uma estrutura, a gente sempre se pergunta do que notação que é utilizada. No caso, essa notação aqui a gente vai ver que é a mão esquerda. Vocês vão ver que tem vários outros tipos. Tem trama, tem notação americana, para vocês ir treinando também. Aí que a gente desenha o mapa. O estereograma. Eu utilizo uma tampinha para fazer. Vocês podem utilizar a mão livre, se vocês conseguirem, ou um compasso, qualquer coisa. Bom, a ideia desse exercício é justamente representar em mapa. Então, essa atitude em mapa, a gente vai passar ela de 360. Como é a mão esquerda, o mergulho sempre vai estar a 90 graus. Então, 360 é 0. Eu poderia ter colocado 000, inclusive é mais usual colocar 000. Então, eu quero dizer que o strike dessa camada é 000. Aqui o norte, né, no mapa. O strike da camada é 000, ou seja, norte-sul, com mergulho para 90 graus, para leste. E aí aqui eu coloco 45 graus. Essa é a representação em mapa dessa estrutura. No estereograma, a gente tem, aqui vamos desenhar o centro, norte-sul, leste-oeste. Essa estrutura, então, tem strike norte-sul. Aqui no globo para facilitar vocês visualizarem. Vocês não precisam do globo, né? Vocês vão direto, mas para facilitar. Então, é um plano norte-sul que mergulha 45, ou seja, aquele plano em vermelho que a gente tinha desenhado. No globo, norte-sul está aqui, 0 está aqui, um plano que mergulha 0 está aqui, o plano que mergulha 90 está aqui. Então, 45 é o meio caminho, né? Então, o plano é esse plano aqui, mais ou menos. Beleza. Aqui a gente tem um exercício que é o contrário, a gente dá o plano, pede para vocês desenharem ele em mapa e atitude. Aqui no caso a gente pede mão esquerda, depois trama e vocês vão treinando, que é extrair, né? Atitude, no caso aqui você teria um plano que é norte-sul e o mergulho que está mais ou menos a 80 graus, aqui é o centro 90, então seria isso aí. Aí vocês, como pedem mão esquerda, então a anotação desse segundo exercício seria 000, CP3, azimuth, e o mergulho é mais ou menos uns 80 graus. É isso que é para vocês fazerem. Aí vocês desenham isso em mapa, norte-sul, desenham o dip é sempre o mergulho, é sempre o risquinho menor, o strike é sempre a direção da camada, sempre maior, direção maior, o sentido de mergulho menor. Coloco quanto mergulho, o ângulo de mergulho. Isso aqui é o que você vai desenhar aqui, e aí vocês praticam. Então, para linhas é a mesma coisa, a gente tem uma linha com caimento de 80 graus, para 0,90, que faltou o símbolozinho do grau, né? Então, a gente quer que vocês desenhem mapa, ou seja, se ela tem caimento, o sentido do caimento 0,90, então é para leste, a flechinha indica para onde é o sentido do caimento, no caso leste, e aí o 80 graus vai na ponta da flecha, que é o ângulo do caimento. No estereograma, essa linha então mergulha para leste, ou seja, ela mergulha para cá, ela cai, tem esse caimento para cá, desculpa. Ou seja, se a linha, o sentido de caimento da linha é para 0,90, se ela fosse horizontal seria uma linha assim, se ela fosse vertical uma linha aqui. Então, 10 graus, 20 graus, 30 graus, cada vez com maior ângulo de caimento. No caso do exemplo, é uma linha de 80 graus, então ela vai, aqui seria 90, ela vai cair com caimento de 80 graus, é mais ou menos alguma coisa assim, para 0,90, que é o sentido do caimento. Ou seja, aqui o maisinho seria o centro da camada, para 0,90, aqui 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, aqui seria 90, então 80 mais ou menos isso aqui. Então é isso aqui que é para vocês desenharem. E assim sucessivamente.
O mais importante desse exercício não é a precisão. Por exemplo, se eu desenhar a bolinha aqui ou se eu desenhar um pouquinho mais para cá. O importante desse exercício é entender como passar do 2D para o 3D, do 3D para o 2D, e como é projetado isso. Isso aqui não é tão preciso quanto o que a gente vai aprender depois, com a grade, com os ângulos, tudo certinho. É mais uma ideia para fixar o exercício da projeção do 3D para o 2D.